Liga Brasileira, meus amigos, o que parecia um sonho, o que parecia devaneio, vai se transformando em realidade. O vídeo da Thaís Coutinho, aqui no canal Gigante Glorioso, ao meio-dia, deu uma pincelada rápida e hoje, com as informações mais precisas sobre esse encontro de ontem em São Paulo, com os 40 representantes das equipes das séries A e B, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que foi proposto de uma forma assim geral, né? Não vou entrar também em grandes detalhes, mas de uma forma geral, o que foi proposto pelas três empresas que estão interessadas nessa concorrência de tocar a Liga Brasileira. Como vocês sabem, quem acompanha as grandes ligas da Europa, né, sempre há um grande patrocinador, né, aquele que vence a concorrência. Então, em Portugal, por exemplo, você tinha a Liga Nós, que é uma empresa de telefone, né, é, a da Espanha já foi Santander. Então, na Copa do Brasil a gente vê grandes patrocinadores, mas são empresas que injetam grana, né? Copa do Brasil, aí você tem Santander, aí Libertadores você também tinha o Banco Santander, enfim, Sadia, várias vezes já trocaram aí de patrocinador, de grande patrocinador, inclusive dando nome para o torneio, mas na Liga Brasileira é diferente. Aqui são concorrentes, grandes empresas disputando a concorrência para gerir a Liga Brasileira, como é na Europa, né? E dessas três concorrências, dois falaram abertamente sobre o projeto, deram dados sobre o projeto, né? Que é a empresa tocada pelo advogado Flávio Sveiter, aquele que acabou com a Portuguesa e livrou o Fluminense de mais uma Série B, né? Ex-STJD, né? E com parceiros. E a outra empresa é a KPMG, né? Inclusive parceira da Dream Factory, que é responsável por grandes eventos no Brasil e no mundo. O Rock in Rio é um desses grandes eventos tocados pela Dream Factory, que é ligada à KPMG, e a outra é a Live Mode, mas não tivemos acesso aos dados da Live Mode sobre a proposta dela, especialmente sobre a proposta do grupo tocado pelo Flávio Sveiter e da KPMG. Bom, ambos vêm trazendo uma proposta muito ousada e que praticamente seduziu os 40 clubes, né, os seus representantes. O Botafogo estava representado pelo Jorge Braga, a simplesmente romper com qualquer amarra da CBF, que está em frangalhos. A CBF está falindo, está quebrando, crise mais crises, enfim. Então, a ideia é a ruptura completa para a criação dessa Liga Brasileira, com uma empresa na gestão, vencendo essa concorrência, para fazer a captação dessa grana. E a grana é alta, galera. Ambos os grupos prometeram 3 bilhões ou mais para serem divididos em alguma parte, irmanamente, entre os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, especialmente na Série A, né? A gente está falando do Botafogo, que hoje está na Série B, mas é óbvio que a gente imagina um Botafogo na Série A. A proposta do grupo do Flávio Sveiter é uma proposta mais ousada, tanto em captação, ele fala em quase 4 bilhões de captação para serem divididos entre os clubes da Série A. Uma parte na Série A, grande parte na Série A, aproximadamente 80%, e aproximadamente 20% entre os clubes da Série B. Bom, qual é a vantagem? A vantagem é que 50% da grana que vai ser injetada na Liga Brasileira será dividida igualmente entre as equipes. E isso acontece nas grandes ligas da Europa. Uma parte do apanhado financeiro é dividido igualmente. Então, todas as equipes têm condições de, na Europa não, mas no Brasil, refinanciar suas dívidas, tá, a curto prazo, já que esses bilhões, né, esses milhões, vão cair na conta imediatamente, para que a equipe possa refinanciar suas dívidas, possa pagar dívidas de curto prazo, possa montar um time melhor, né? E a longo prazo os investidores receberiam. Tá, mas qual a vantagem? Eu como clube recebo em curto prazo, pago dívida, contrato de jogador, tal, mas lá para frente não recebo mais nada. Por isso a proposta de triplicar a receita desses clubes. Porque se for elas por elas, não vale muita coisa, né? Mas prometendo triplicar a receita dos clubes, tanto da Série A como da Série B, triplicar no mínimo, né? É, existe então um projeto
tocado, pelo menos por essas duas empresas. A Live Mode a gente não teve acesso, mas o Flávio Sveiter e a sua trupe, eles pretendem aumentar sim a receita dos clubes brasileiros, não disseram exatamente como, pretendem modificar o calendário brasileiro para que na época de férias da temporada europeia possa haver aqueles torneios que sempre houve, né, como Teresa Herrera, Ramon de Carranza, enfim, e equipes europeias e equipes brasileiras possam voltar a competir nesses torneios tradicionais. Então, provavelmente, o grupo do Flávio Sveiter defende uma liga brasileira que possa, inclusive, ter os playoffs, tá? É uma possibilidade. Já o grupo da KPMG não pretende fazer modificação de calendário, né? Ao contrário do grupo do Flávio Sveiter. Então, assim, há alguma diferença, né? Mas todas elas prometem o aumento da receita dos clubes, né? E esse aumento de receita, obviamente, que vai ter um preço, né? A gente tem ouvido o Botafogo falando muito em SA. Esse é um projeto do grupo do Flávio Sveiter, né? É o modelo SA. E os clubes que participariam da Liga Brasileira seriam associados dessa SA. Já a KPMG não faz essa exigência, né? Já é um outro modelo. Então você vê que está tudo muito concreto. Ontem a discussão teve a participação, inclusive, do ex-diretor da Premier League e do atual diretor da Liga Italiana, né? Da Série A da Liga Italiana. Então, o projeto ele já está sendo desenvolvido, galera, há um ano. Há mais de um ano, vou dizer para vocês, né? E o que nós tivemos acesso, inclusive agradecer aí ao blog do Rodrigo Capello, né, que foi a fonte que nos trouxe isso há pouco tempo, né, alguns minutos, né? Então trouxe esses dados, não só para o Botafogo, mas para a maioria dos clubes que disputam Série A e B, isso é muito jogo. Isso é muito jogo porque você tem uma equidade na distribuição de receita e, obviamente, eu falei para vocês, 50% desse apanhado financeiro é distribuído entre as equipes. E os outros 50%, Guilherme? Aí, obviamente, por posição, né? Você precisa premiar a equipe que está na frente. Isso aí não tem jeito, né? Então, ao primeiro, segundo, terceiro vão receber fatias maiores, obviamente. Mas antes da liga, antes de começar, início de temporada, todas as equipes recebem uma parcela igual, né? Então, obviamente, a competitividade vai ser acirrada, mas num nível de equidade, onde equipes como, por exemplo, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, equipe Fluminense, que devam tanto, né, possam tentar o refinanciamento de dívidas, pelo menos a curto prazo. Tá certo? Então é um projeto que tem tudo para dar certo. Eu achava que era uma quimera, né? Que era um devaneio, um sonho. Só que agora, com a adesão explícita das 40 equipes que disputam Série A e Série B, a gente vê. E a CBF sem presidente, a CBF sem representação, a CBF sem moral, né? Então a gente vê essa Liga Brasileira se desenhando e isso pode ser a salvação do futebol brasileiro, galera. Você vê uma Euro, né? Acabamos de ver um espetáculo aí de 2 jogos muito legais na Euro, Alemanha perdendo para a Inglaterra, Suécia e Ucrânia. Você vê tudo diferente, a formação das seleções, a base que permanece. Então, com o fortalecimento financeiro do futebol brasileiro, quem sabe nós consigamos segurar as nossas joias aqui, né? Fazer valer a força do futebol brasileiro, tradicionalmente formador de atletas, que eles possam se desenvolver e aumentar o nível de qualidade da nossa Liga Brasileira, que hoje o Campeonato Brasileiro é fraquíssimo. Os grandes jogadores do Campeonato Brasileiro são restos da Europa, né? E aí você chega num campeonato mundial, né, da FIFA, as equipes brasileiras não têm condições de competir em igualdade, a não ser uma sorte gigantesca, né? Um chute a gol, caso de São Paulo contra Liverpool, Corinthians contra Chelsea, daquelas coisas que Inter contra Barcelona, que não vão acontecer nunca mais, né? Então é preciso recuperar a competitividade do futebol brasileiro. O Botafogo abraçou essa ideia, fez muito bem de enviar a única pessoa com capacidade intelectual para ouvir, para opinar, né, que é o Jorge Braga, a diretoria do Botafogo toda amadora, o Freeland não vou nem comentar, né? Então foi muito bem representado o Botafogo e eu tenho bastante esperança de que isso já saiu do papel, a liga vai ser criada
e que isso se torne realidade o mais rápido possível. Tá certo, galera? Agradeço a vocês aí, o apoio, a presença. Estamos chegando a 27 mil inscritos. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um like, inscreva-se aí no canal Gigante Glorioso e mais, seja membro. Clique aí, seja membro do canal, participe do nosso grupo de WhatsApp e de grandes promoções. Amanhã tem live pós-jogo aqui, Botafogo e Vitória. Eu vou estar sorteando para aqueles que se inscreveram no nosso Instagram e comentaram lá na promoção. O livro está aqui, ó. Passos do Campeão, contando a história do primeiro campeonato brasileiro de um clube do Rio de Janeiro, o Botafogo em 1968, o ano que a gente ganhou tudo. Fico por aqui, meus amigos. Saudações alvinegras.